Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, já dizia São Jerônimo. É por isso que nós queremos, com muita atenção, escutar a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, procurar compreender. Quando compreendemos a Escritura, compreendemos melhor a pessoa de Jesus. Meu irmão e minha irmã, como sabemos, a palavra não é simplesmente letra. A palavra é uma pessoa. Por isso podemos nos encontrar com esta pessoa e a nossa vida é transfigurada. A nossa vida muda porque este encontro com o próprio Senhor nos ajuda a compreender quem somos diante do seu projeto. Por isso vamos, com disposição do coração, escutar mais uma vez a palavra que o Senhor nos dirige. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com saliva, tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele faz tudo bem, faz tantos os surdos ouvirem como os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus continua a sua missão fora da Galileia, para mostrar que a mensagem do seu Evangelho é dirigida a toda a humanidade, a todos os corações, não simplesmente a um povo privilegiado, mas a mensagem é dirigida a todos. As ações de Jesus é sempre em vista do bem da humanidade. E hoje, de modo especial, Jesus se encontra com este homem, surdo e mudo, surdez e mudez, certamente não somente física, mas do espírito. Por isso, cada um de nós pode ser identificado com este homem que encontra-se com Jesus e é curado da sua surdez e da sua mudez. O Evangelho começa dizendo: saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Mais uma vez, essa dinâmica é apresentada no Evangelho. Primeiro, a necessidade de ser curado por Jesus, que cada um de nós carrega consigo esta necessidade, seja ser curado de nossas enfermidades físicas ou sermos curados de nossas enfermidades da alma, do espírito. E por outro lado, a necessidade de sermos canais da graça de Deus na vida de outras pessoas. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Nós podemos interceder em favor de quem necessita, assim como estes que trouxeram este homem que precisava de libertação por parte de Jesus. Quem são as pessoas que eu conheço e que necessita que eu seja este canal da graça de Deus em suas vidas? Como eu tenho conduzido as pessoas a fazerem este encontro com o Senhor? E mais uma vez o Evangelho apresenta essa dimensão do toque,
levaram aquele homem até Jesus para que ele impusesse as mãos sobre ele, lhe tocasse e ele fosse libertado da sua surdez e da sua mudez, que lhe fosse devolvida a sua dignidade. Por isso, o Evangelho continua dizendo: levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com a saliva, tocou-lhe a língua. É o gesto realizado por Jesus. Primeiro que Jesus cria um ambiente de intimidade, de proximidade com aquele homem que precisava ser libertado da sua surdez e da sua mudez. Jesus separa ele para longe da multidão. E o gesto realizado por Jesus é este: colocou seus dedos na sua orelha e, com a saliva, tocou-lhe a língua. Imaginemos que esse toque de Jesus na orelha daquele homem não é simplesmente um toque exterior, mas é um toque que o abre profundamente. É um toque que faz com que o ser humano inteiro se torne aberto diante do Senhor, para que o projeto de Deus alcance o mais íntimo de cada ser humano. E depois também é bonito esse gesto de Jesus de tocar com a saliva a língua daquele homem que era mudo, que gaguejava. Por que é importante esta imagem? Ora, na Bíblia, a saliva representa o próprio hálito de Deus. A saliva representa a própria palavra de Deus. Quando Jesus, com a sua saliva, toca a língua daquele homem, é como se ele estivesse colocando na boca daquele homem o próprio suspiro de Deus, o próprio hálito de Deus. Como se Jesus estivesse colocando as suas próprias palavras na boca daquele homem. Nós também precisamos sempre ser tocados por Jesus com a sua saliva, para que a nossa boca proclame as próprias palavras de Jesus, para que proclamemos o próprio hálito que vem de Deus. Por isso essa imagem é muito bonita, profunda e tem muito a nos ensinar. Depois, o Evangelho diz que Jesus, além dos gestos realizados, diz palavras. A palavra usada por Jesus é efatá, que quer dizer abre-te. Não é simplesmente uma abertura exterior, mas uma abertura a partir de dentro. É o ser humano inteiro aberto para Deus. Tanto não é simplesmente uma abertura exterior, que nós temos escutado nos últimos dias que Jesus tem insistido muito, que a experiência religiosa verdadeira começa a partir de dentro, do interior. Por isso este abre-te é uma abertura do ser humano inteiro para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. E depois diz o Evangelho que imediatamente os efeitos daquilo que Jesus disse se realizaram. Abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Ora, meu irmão e minha irmã, diante desta mensagem do Evangelho de Jesus, nós também podemos nos identificar com este homem, surdo com dificuldades de falar, sobretudo no anúncio do Evangelho. Como precisamos ser curados da nossa surdez e da nossa mudez. Muitas vezes não sabemos escutar a Deus e muito menos escutar os destinatários privilegiados de Deus, aqueles que não têm ninguém por eles. E quantas vezes não temos dificuldade de proclamar a boa nova do Senhor? Portanto, este homem surdo e mudo é cada um de nós, porque não sabemos escutar a Deus e aos fracos, e porque não proclamamos a notícia boa do Evangelho que liberta as pessoas. Hoje nós precisamos ser tocados e libertados por Jesus. E depois o finalzinho do Evangelho mostra o segredo messiânico que o Evangelho de Marcos tanto insiste. Jesus pedia que nada daquilo fosse dito, que permanecesse em segredo, mas acontecia justamente o contrário. Quanto mais ele proibia, tanto mais era propagado os bens que Jesus realizava em favor de quem necessitava. Ora, quem recebe uma graça de Deus não pode permanecer fechado em si mesmo. A graça deve ser testemunhada. É isso que acontecia. Hoje também nenhum de nós que recebe uma graça de Deus tem o direito de permanecer fechado
em si mesmo. Antes, devemos comunicar, testemunhar a graça que de Deus recebemos para mostrar que, de fato, Deus é bom e não é indiferente às nossas necessidades. Aproveitemos esta ocasião para que os nossos ouvidos sejam abertos e a nossa língua seja desprendida para anunciar a boa nova do Evangelho. Estamos com o coração jubiloso porque tivemos a oportunidade de mais uma vez ouvir a palavra de Deus e permitir que ela alcance o nosso coração. Por isso vamos nos dirigir ao Pai Eterno cheios de gratidão para fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, no dia de hoje te pedimos a graça de termos ouvidos abertos para escutar a palavra de Teu Filho Jesus no Evangelho. Ao mesmo tempo, Pai Eterno, te pedimos que nossa língua seja desprendida para que anunciemos com entusiasmo o Evangelho de Cristo que liberta e salva tantas pessoas. Surdez e mudez, sinal de prisão do ser humano, mas que por Teu Filho Jesus, na força do Espírito Santo, sejamos libertos de todo tipo de prisão que nos impede de Te escutar e proclamar a boa notícia do Evangelho. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de aquecer o nosso coração com as palavras do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.